bem-vindo ao Happy Hour, a sua hora feliz aqui no GNT. Fred, o tema de hoje ele vai tirar o sono de muita gente, mas vai também aliviar, porque a gente vai falar de um transtorno que muitas vezes deixa os pais aflitos porque não sabem como lidar com essa situação. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É comprido, né, a expressão, mas então a gente vai simplificar e vai chamar, a partir de agora, não é o Happy Hour que está inventando, né? É o TDAH. TDAH. É em assim época de eleição, isso não é um partido político. Ah, é bom lembrar, né, Fred? Você já tinha lembrado do dia na nossa chamada. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, Fred, estou lembrando que você falou, né, na época que você era moleque. Mas acho que até hoje, né? Antigamente era mais. A gente ouvia uma expressão mais ou menos assim: ah, esse menino tá com a cabeça no mundo da lua, não consegue prestar atenção em nada, né? Ou então, aquela criança parece estar com o bicho carpinteiro. Bicho carpinteiro. É, um pimentinha, não para quieto, né? E hoje esse comportamento tem diagnóstico de distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Ou melhor, transtorno seria o nome mais correto, né? O super campeão olímpico Michael Phelps declarou, né, que um dos maiores traumas da vida dele foi quando ele ouviu da professora dele que ele era muito agitado e tal, não sei o que, não prestava atenção em nada, e falou pra ele: esse menino não vai a lugar nenhum. E ele foi e muito longe, não? O maior campeão olímpico da história. Mas ele não esqueceu isso, ele disse isso numa entrevista, que ele lembrou ainda, né, dessa colocação da professora quando ele estava no pódio, quer dizer, mesmo conquistando, né, tantas medalhas, isso é uma coisa que marca a criança para sempre, né? E na fase adulta, então, outros problemas podem ocorrer por causa, às vezes, de um diagnóstico ou de uma declaração inoportuna, né? Mas o TDAH tem tratamento e o Happy Hour vai tirar todas as suas dúvidas. Com a gente, então, para conversar sobre esse assunto, Ianê Kelstelman, que é psicóloga, tem 2 filhos com TDAH e ela hoje é presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Com a gente também o Celso Gorga, ele é jornalista, ele tem o distúrbio. E o curioso é que ele só descobriu quando ele estava fazendo o diagnóstico de um dos seus 2 filhos, que também tem. A gente vai saber mais detalhes daqui a pouco. E com a gente também a doutora Isabela Souza, que é psiquiatra, mestre pela UFRJ, com a tese Comorbidades Psiquiátricas em Crianças Portadoras de TDAH. Eu fiquei assustada com essa palavra, comorbidades, mas já que a gente tem uma expressão tão grande, resumidamente, o que é uma comorbidade? Na verdade, comorbidade é a junção de uma ou mais doenças, né, acontecendo no mesmo paciente. Quando você vê uma ligação direta entre essas doenças. Por exemplo, o déficit de atenção, ele é uma doença que ele aumenta o risco de você ter outras doenças, como ansiedade, depressão, transtornos do aprendizado, transtornos alimentares. Então, isso é uma comorbidade. É uma doença que vem a reboque, ou isso, outro transtorno, que vem ligada àquela doença principal. Tá. Quero saber de você, Gorga. Eu fiquei curiosa desse caso. Você nunca desconfiou, você já adulto, que você tivesse o transtorno. Como é que você descobriu, então? A minha ex-mulher estava lendo uma reportagem no jornal e desconfiou que o que era descrito ali, que o meu filho mais velho poderia ser portador, poderia ter o TDAH. Que idade ele tinha? Ele tinha 11 anos. Então nós fomos procurar ajuda e tal, e uma das maneiras de fazer o diagnóstico, né, é um questionário que é preenchido pelos pais. E quando nós começamos a preencher o questionário, eu comecei a me identificar, eu respondia todas as questões afirmativamente. Você está me dizendo que você tinha mais cruzinhas do que o seu filho, ou igual? Emparelhado com ele? Nós, pau a pau. E qual foi a sua reação? Você ficou surpreso, preocupado? Ou foi um alívio saber que você era uma criança, vamos dizer, diferente da normalidade que era exigida? E, portanto, você passou esse tempo todo, né, sendo taxado de esse menino é muito agitado, espoleto e tal, e na verdade nunca foi diagnosticado? No primeiro momento, o impacto é muito forte, você fica muito assustado. Porque quando você começa a estudar o TDAH, os riscos a que essas crianças estão expostas são muito grandes. Depois que você começa a estudar, a aprofundar, então vem uma certa tranquilidade, porque você inclusive encontra justificativas para o seu comportamento. Então você não era o mal educado, você não era o mau elemento, você não era o insubordinado, você não era... Pô, aí dá um alívio, pelo menos, Aí né? você começa a aprender a lidar com a doença. Tá. Mas no primeiro momento
é bem assustador. Tá. Isabela, que questionário é esse? É uma das maneiras da gente encontrar um diagnóstico mais assertivo? Lorena, deixa eu só colocar uma pergunta aqui da Luciana Queiroz, que é de Salvador, na Bahia. Ela está dizendo o seguinte: gostaria de saber se o diagnóstico TDAH é 100% seguro e quais outros distúrbios podem ser confundidos com o TDAH. Né? O diagnóstico de TDAH, né, do déficit de atenção, é um diagnóstico clínico. Isso dá muito problema no dia a dia, porque os pais estão sempre em busca de um diagnóstico complementar. Né? Então, existe algum exame complementar que possa confirmar esse diagnóstico? Infelizmente não, o diagnóstico é clínico. Você não tira o sangue ou faz uma chapa, não dá para fazer um eletro e dizer que a criança tem um déficit de atenção. É um diagnóstico clínico e tem que ser feito por alguém que tenha conhecimento, né, na evolução, do que é o desenvolvimento normal da criança, quais são as etapas do desenvolvimento da criança, o que é normal, o que não é normal. E o diagnóstico de déficit de atenção, ele é dimensional. O que quer dizer? Você tem sintomas de desatenção e tem sintomas de hiperatividade e impulsividade. E você vai avaliar dentro de uma escala dimensional o quanto aquilo está trazendo prejuízo para a criança. Então, toda criança tem um pouco de desatenção. Nenhuma criança adora fazer dever, nenhuma criança fica totalmente quietinha. Isso concentradíssima. Não existe, né? Aí seria uma normalidade. Aí seria uma normalidade. Que normalidade, né? Mas aí você começa a ver o quanto aquilo está destoando, né, de outras crianças da mesma idade da escolaridade. Então, o diagnóstico, quando ele é feito por um profissional que tenha experiência, que saiba reconhecer o que é patológico e o que é normal dentro da infância, é um diagnóstico seguro. E pode demorar, né? É bom que a gente esclareça isso, porque muitas vezes os pais... A escola traz um problema, ou os pais levam um problema para a escola e fica esse jogo. Aí quando você busca um médico, você quer um diagnóstico imediato. Então no dia que você apresenta a questão, o problema, no dia seguinte você já quer fechar. E muitas vezes demora, não é? Tem vezes que é muito fácil, então às vezes assusta o pai, né, e a mãe, porque os pais chegam lá e falam: nossa, o médico ficou uma hora e meia com meu filho e já deu um diagnóstico desse. Mas não é um diagnóstico difícil de ser feito. Agora, realmente a pergunta da Luciana é importante, que outras condições podem mimetizar uma desatenção. Por exemplo, uma criança que esteja passando por uma separação grave dos pais, onde ela esteja muito incomodada com aquilo, ou que o pai está desempregado, tudo isso, todas essas condições podem desencadear desatenção. Então é importante que você tenha um contínuo de avaliação. Essas situações pontuais, né, quer dizer, a separação dos pais e um contexto emocional conturbado, podem fazer com que uma criança tenha sintomas semelhantes de hiperatividade, etc. Mas você vai observar que isso é pontual. Isso se dá justamente durante o período que ela está vivendo a crise. Mais turbulento. A diferença nas crianças que têm déficit de atenção é que elas têm isso o tempo todo. Então, uma criança pode estar desatenta, agitada, nervosa, mas ela você vai observar que aquilo passa. Vai passar. Criança com TDAH é o tempo todo, é frequente, trazendo prejuízos para a vida dela como um todo, social, familiar, acadêmica. Então, quando você fala, Isabela, de dimensional, também tem essa questão que a gente não pode perder de vista, né? Dimensão é falar também da quantidade de prejuízo. Você pode ser um pouco desatento e isso não traz prejuízo nenhum para você. Está tendo prejuízo? Está tendo um mau rendimento escolar? Não está aprendendo? Aí precisa se pensar em outro diagnóstico. No seu caso, como é que você identificou as crianças? No meu caso, hoje você conhece muito, né? Hoje, e ainda há muito a ser descoberto. Mas como que você desconfiou? O nosso caso, né, quer dizer, foi bastante sofrido, né? Quer dizer, você falou do Michael Phelps, né? E quando eu li a declaração dele na revista, que ele disse justamente, como você havia dito, que ele subiu ao pódio e a primeira coisa que veio à cabeça dele foi a professora dizendo que ele não ia ser ninguém na vida. Eu confesso a você que, na condição de mãe, em primeiro lugar, de 2 portadores de TDAH e como presidente hoje da associação que os representa, eu fiquei muito emocionada, sabe, Lorena? Porque ali, de alguma forma, eu vi representada a história do meu filho, né? Quer dizer, em algum momento na história dele, que hoje está super bem, ele está com 23 anos fazendo faculdade de economia na PUC do Rio de Janeiro, mas houve um tempo, quer dizer, ele sempre foi uma criança muito agitada, desde o jardim de infância, mas sempre um menino dócil. Foi levando as professoras dizendo que a aula, ele perturbava a aula, não ficava sentado, perdia os livros, esquecia os casacos. Até que quando ele chegou no primeiro ano do ensino médio, ele foi sumariamente reprovado em algumas matérias, sem chance de fazer a recuperação. E eu fui à escola conversar, porque não era uma criança que trouxesse outras condições de problemas de comportamento. E o coordenador dessa escola, aqui no Rio de Janeiro, disse para mim: olha só, ele merece isso. Ele merece, o conselho de classe
entendeu que ele é muito agitado, que ele não fica quieto, que ele não presta atenção, que ele não se compromete com as aulas. Então ele merece, porque a gente acha que com essa reprovação ele vai amadurecer. Eu optei por tirá-lo da escola, não sabia até esse momento, eu sou psicóloga, tenho toda uma tradição em psicanálise, botei o meu filho durante 2 anos em terapia psicanalítica, não estou falando mal da psicanálise porque eu sou psicanalista, tenho todos os preceitos freudianos na minha forma de trabalhar, mas o fato é que não resolveu, porque a questão não era psicológica. A gente foi buscar uma resposta do ponto de vista emocional para uma questão que é neurobiológica. Tá? Então, nesse momento da reprovação, foi dado, como eu disse, pelo Conselho de Classe, que era o Tribunal de São Sofício, o vaticínio de que ele dificilmente conseguiria evoluir em matemática, porque ele era péssimo aluno. Foi reprovado em matemática também. Esse menino, depois eu fui descobrir, atrás de informações, descobriu que era déficit de atenção, levei no especialista, começamos a tratar. Ele passou para a Faculdade de Economia da PUC com nota 10. Isso com que idade que ele começou, então, o tratamento? 16 anos. 16 anos. Lorena. Ou seja, durante esse período todo, porque a gente sente que você já tem muito tempo que isso aconteceu, mas mexe com você até hoje, profundamente. Né? Vai mexer o resto da vida, porque ali, Lorena, no ponto em que meu filho foi salvo, pela minha percepção do problema e pela forma como eu defendi, né, a possibilidade de crescimento dele, a minha grande preocupação hoje, e por isso que eu assumi a presidência dessa associação, é outras crianças nesse momento, nesse país, que não têm a informação, cujos pais não têm o acesso que eu tenho, a escolas, a tratamentos, que estão aí caindo na marginalidade, na exclusão social, porque não conseguem permanecer na escola por uma incapacidade que elas não escolheram ter. A gente diz, só para concluir, que o pior estigma não é dizer que tem TDAH, é dizer que não quer, não pode, é vagabundo, porque para esse não tem tratamento. Para esse tem a porta da escola apontando para as ruas. E a criança acaba acreditando nisso, nessa incapacidade dela, né? Isso é que é pior de tudo. Fred, bota mais uma pergunta aqui da Mariana Gutenberg, que é de Porto Alegre, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Tem uma pergunta: até quando ter TDAH é um problema na vida adulta? A minha irmã foi diagnosticada quando tinha 14 anos e hoje em dia ela é uma profissional de sucesso e se formou em 2 faculdades. Então a pergunta dela é quando na vida adulta, até quando o TDAH afeta na vida adulta, né? Isso não tem como a gente dizer, né? Porque depende muito de caso a caso. Então você tem pacientes que começam o tratamento na infância, que são diagnosticados na infância, que persistem com alguns sintomas, né, de desatenção e de hiperatividade, que falam, não, agora na idade adulta eu consigo controlar, eu já me organizo, eu tenho a minha agenda, eu tenho minha forma, eu trabalho com o que eu gosto, eu fui estudar o que eu gosto, isso já não traz mais tanto problema para mim. Mas tem vários pacientes adultos que optam por continuar o tratamento porque sentem uma melhora na qualidade. Uma coisa que eu queria falar, que eu vi a Iane falando e que eu acho muito importante, é que a gente às vezes se baseia muito assim no rendimento da criança e a gente esquece de avaliar que muitas vezes a criança chega até lá, e eu tenho pacientes que às vezes não têm dificuldades acadêmicas, mas o que a criança sofre para aquilo, emocionalmente, a sensação que ela tem que é um esforço muito grande para ela, e que o amiguinho não faz tanto esforço e é muito bom, e ela faz tanto esforço e ela não consegue chegar lá, e aquilo vai fazendo uma lacuna na autoestima da criança vai abrindo o caminho para outras condições, como ansiedade, sensação de insegurança, depressão. Ou a vida social mesmo, né? Não é contento do que ela representa na vida da criança, é muito importante. Você é lentinha, você não dá para falar em público, você não fica aqui junto com todo mundo do grupo porque você demora, você é lenta, você não aprende, você é o avoado. Não dá para você explicar para as outras crianças, não né, dá, pra turma. Agora, a voltando a essa questão da vida adulta, depois que você sacou, então, Celso, que tudo que você passou tem uma explicação, o que você percebe hoje que você ainda carrega desse transtorno para a vida adulta? Você está mais tranquilo, mais calmo? Foi um divisor de águas para mim. A Mariana de Porto Alegre estava... Mariana Gutenberg. A gente consegue superar algumas situações, a gente consegue... eu sempre fui um profissional reconhecido, mas só eu sei com que esforço. Eu não fui um profissional bem-sucedido por causa do TDAH. Eu fui um profissional bem-sucedido apesar do TDAH. Então, eu sei o esforço que eu tinha que fazer para conseguir completar as tarefas, para não abandonar no meio. E você começa a desenvolver estratégias. Né? Então, a minha agenda é toda colorida, toda grifada, para me chamar a atenção e eu não perder o que está acontecendo. Palm top, eu tenho o relógio desperta para me dizer que hora eu tenho que tomar o remédio. Mas você já fazia isso antes do diagnóstico ou não?
já era um método. Algumas coisas você começa a desenvolver, né? Tá. Depois que você descobre o que é, aí você começa mesmo, porque você sente que sem isso você não... Então, eu passei a utilizar o celular para marcar o horário que eu tenho que tomar o remédio, porque senão eu esqueço de tomar o remédio. E se eu não tomo o remédio, eu fico mais desatento. Eu abandono a tarefa no meio. Né? Eu deixo a carteira em casa, eu saio sem dinheiro. Então, se eu não estou medicado, eu tenho essas complicações. Tá. Vamos agora falar de uma outra questão, que é o seguinte: o dever de casa pode ser uma tarefa muito difícil numa família que tem uma criança com TDAH, né? Vamos ver o que acontece no Super Nanny. Come on. You have to. Let me show you. Callan with his homework. It's always a battle. I dread it. I dread every night trying to sit down with him and do his homework. Listen, Callan, look at me. Stop. Homework can often be a very big challenge for children who have got ADHD. You've got so much homework to do. They find it difficult to pay attention and concentrate for any length of time. Let's get a couple pages done. Callan, please. Oh, please. We've got to get this done. Mums struggle to get Callan to do his homework for an hour. Just seems like a useless task to me. This is what we need to do here. It's kind of a lot. No, it's not. Carol Lee was just using very negative language and setting up the whole experience in such a pessimistic way. We've got 3 sets of different homework. You're going to choose which one you want to do first. Mummy's going to go and get a pencil. And then when she comes back, you decide which page you want to do first. Okay? You find a good page? Oh, good. Oh, look. Give him a chance to work it out himself. 3 plus 2 is 5. Good. Good, Callan. What if I sharpen the eraser? And we won't have an eraser to use. What will happen? Focus. Here, Callan. Callan started to lose his focus, so I stepped in to teach Carol Lee exactly how to put him back on track with lots of praise and encouragement. Give me 5. Give Mummy 5. We know you can do it. 6 plus 2 is 8. Oh, you're smart boy. Callan really needed this. He needed to feel confident and comfortable in doing his homework. Fred, coloca uma questão pra gente antes de iniciar o nosso papo, por favor. Pois é, não, eu quero colocar mais gente aqui na nossa roda. É a Jane Silpric e o filho dela, Gustavo Silpric. O Gustavo tem 13 anos e ele foi diagnosticado como TDAH. Então, Jane, bem-vindo, Gustavo, ao Happy Hour. Eu queria que vocês contassem como é que foi o diagnóstico do Gustavo e quais os problemas que ele tinha antes de ele ser diagnosticado como TDAH. A gente está com problema no áudio. Jane, a gente vai tentar de novo. A gente ficou com problema aqui no áudio. Então, eu vou tentar de novo, Lorena. Eu vou ligar para eles de novo e daqui a pouco a gente põe eles aqui na nossa roda. Bom, então vamos passar para a questão que eu tinha deixado antes do intervalo, né? Celso, quando foi diagnosticado, fazendo o questionário, né, respondendo o questionário, só para a gente entender, dá um exemplo de uma pergunta que tem normalmente nesse tipo de questionário. Seu filho tem dificuldade para prestar atenção em detalhes, seu filho faz muito frequentemente erros por desatenção em deveres, tem dificuldade para cumprir tarefas. Claro que sempre dando a ênfase nesse muito frequentemente, né? Porque, como eu falei, como é um diagnóstico dimensional, precisa estar presente de uma forma bastante intensa, trazendo comprometimento. Então não é simplesmente você responde sim ou não. Não, você tem as frequências, né? Raramente, às vezes e tal. Pouco, raramente, bastante, quase sempre. Tá. Trazendo prejuízos, né? Porque você pode ter isso frequentemente e não ter prejuízo. E não ter prejuízo nenhum, claro. Exatamente. Então é uma coisa extensa, além dessa observação que você falou do médico, dos pais, professores e tudo mais. A partir do momento que é diagnosticado, qual é o tratamento indicado? A gente sabe também que vai variar de caso a caso, mas por onde a gente começa? Normalmente quando você diagnostica o déficit de atenção e você define que aquilo está trazendo transtorno na vida do paciente, você está orientado a iniciar um tratamento farmacológico à base de estimulantes que vão agir melhorando os sintomas do déficit de atenção.
É interessante que os pais falam, estimulante, meu filho já é tão agitado, vai dar um estimulante. Mas a ideia é exatamente essa, né? Você trabalhar no lobo frontal, que é essa parte da frente do cérebro, fazendo a estimulação dessa área para que tenha uma melhora nesses sintomas de atenção, melhorar a capacidade atentiva, né, a concentração, e as funções executivas, que é a organização, planejamento, priorização de tarefas e o controle também da agitação e da impulsividade. Tá. É aqui na frente, gente. O defeito genético é bem aqui na frente, não é isso? É, no lobo frontal. Então, tomando esse remédio, muita gente, quando a gente fala em remédio, ainda mais numa idade mais baixa, fica preocupada com os efeitos colaterais, não é isso? Vocês tiveram essa preocupação? Olha, eu confesso que num primeiro momento, pela minha formação, né, como psicóloga, eu fiquei um pouco preocupada, mas apostei na possibilidade do meu filho ser tratado, os dois, e o mais velho já toma essa medicação há 6 anos e não teve nenhum tipo de efeito colateral importante, porque afinal de contas tudo tem efeito colateral, né, até remédio para dor de cabeça. Mas nada importante, se você for me perguntar a relação custo-benefício, né, o benefício é infinitamente maior. Eu diria que os dois são outras pessoas. Tá. E você, Celso, o que você sentiu depois que você tomou o remédio? Eu sou outra pessoa. Eu tinha todos os tiques, era muito agitado, né, e predominantemente impulsivo. Então, eu podia estar muito bem e no momento seguinte eu podia ter um rompante e partir para uma discussão, ou partir para uma briga, ou para um enfrentamento, com muita facilidade. Tá. Fred, a gente consegue restabelecer? Restabelecemos o contato aqui com a Jane e com o Gustavo. Vamos colocá-los agora na nossa roda. Então, Jane, você escutou a pergunta que eu fiz, né? Você pode responder para a gente. Olha, o Gustavo sentiu grande dificuldade de se concentrar na aula, né? Eu em casa para estudar com ele, fazer os deveres de casa. Então nós passamos uma fase difícil, até que a escola deu um acompanhamento para ele ser estudado caso, e a doutora Isabela trata dele até hoje. Então esse tratamento tem mudado a vida. Os professores reclamavam muito que ele conversava na aula e não prestava atenção e tirava atenção dos colegas também. Totalmente a dele e a nossa casa também. Nosso relacionamento e ele com os colegas e com a escola. O Gustavo, deixa eu falar com o Gustavo agora, Jane. Se você pudesse, Gustavo, dar um conselho para alguém que está passando pelo mesmo problema que você passou, o que você falaria? Olha, eu falaria para, se você estiver sentindo essas primeiras sintomas que eu senti, para você procurar ajuda, para você ir na diretoria do seu colégio, pedir treinamento para um médico, para que o seu caso seja estudado, né? Porque isso é uma coisa muito importante que pode mudar a sua vida para sempre. E com essa ajuda que a doutora Isabela me deu, eu estou muito grata por isso, eu me sinto muito melhor. Hoje em dia eu estou muito feliz agora. Tive nota boa no colégio, passei de ano e estou seguindo a vida. Que bom, Gustavo. Parabéns, sucesso, boa sorte. Valeu, obrigada pela participação. Obrigada. Pois Legal, um exemplo de como o tratamento realmente funciona. Claro, essa é a alegria dele ao falar da escola, das notas boas. E nessa idade já tem uma compreensão do que é, né? E do avanço que pode ser. Agora, uma curiosidade, né? Na escola, assim, alguns países já tem lei que garante um tratamento diferenciado, né, para as crianças que são portadoras. Os problemas enfrentados na escola, muitas vezes o aluno é só taxado de uma criança que não presta atenção, que é bagunceiro e tal. E ainda existe uma desconfiança de que o transtorno exista de verdade. Muita gente acha que é uma invenção, a criança que está muito exposta a várias tarefas, ou então é fruto do ambiente, né? Tem pais que são agitados e vivem na correria, na loucura, no estresse do dia a dia. Muita gente e por isso, né? Por que ainda existe essa desconfiança? Você que criou a associação, ainda é difícil as pessoas compreenderem? Como é que é o nível dos professores e diretores? Ainda é muito distante da realidade? Essa é uma questão muito importante, Lorena. Você disse, as pessoas ainda acham